Bom, pessoal, a história sobrenatural, como eu disse para vocês, é uma história real que faz mais de 30 anos. Para quem não sabe, eu sou paulistano, nasci e fui criado na cidade de São Paulo. Aliás, a cidade que eu amo. E, pessoal, quem nunca morou numa casa assombrada? Deixe nos comentários aí se você morou numa casa assombrada, escreva para mim aí que depois eu vou ler a sua história, tá bom? Histórias de casas assombradas existem diversas, mas essa que aconteceu com a minha família realmente foi uma coisa fora do comum. Então, por volta do ano de 1988, meu pai, ele trabalhava fora, voltava para casa de 15 em 15 dias e nós morávamos num sobrado. Então, nós éramos em 4 irmãos, 4 crianças e a minha mãe, coitada, ficava sozinha com os 4 filhos durante 15 dias, que era o tempo que meu pai retornava, ficava 2 dias, depois voltava a trabalhar. E nessa época, pessoal, na Zona Leste, em São Paulo, era um local que tinha muitos criminosos, assaltantes, e nós passamos por diversas situações horrorosas lá, quando pessoas tentavam invadir a nossa casa, minha mãe jogava a gente para debaixo da cama. Mas isso é uma outra história que eu não vou contar agora. O que eu quero falar é sobre os espíritos, sobre as assombrações que naquela casa tinha. O que eu quero contar para vocês é que as experiências espirituais foram tão fortes nessa casa, nesse sobrado, nós tivemos que nos mudar de lá. Praticamente assim, estava inviável morar naquele lugar. Nós éramos todos crianças, os filhos, não entendíamos muito bem, eu tinha por volta de 7 anos de idade, já compreendia tudo, obviamente, eu via. Inclusive eu vou contar para vocês aqui o que eu vi na porta do quarto onde eu dormia, e por isso eu tinha muito medo do escuro. E olha que legal, pessoal, hoje eu vou fazer investigação paranormal no escuro sozinho, perdi o medo do escuro. Quando apagavam-se as luzes de casa, que as coisas começavam a acontecer. Primeiro vamos conhecer a casa? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Obviamente respeitando as pessoas que moram lá até hoje, mas o que eu fiquei impressionado é que a casa não mudou muita coisa, tá? E como vocês estão vendo, essa aqui era a rua da nossa casa, tá? Não mudou nada, as casas eram exatamente essa, só esse prédio aqui, que ele é novo, mas as casas são as mesmas. Esse paredão verde aqui, ele continua intacto desde 1988, ele era assim mesmo. E pessoal, olha, essa é a casa aqui, a tal do sobrado mal assombrado, que na minha família a gente se lembra até hoje, e são histórias de arrepiar mesmo. Essa aqui é a casa, fica lá em São Paulo, na Zona Leste. Olha, a minha irmã, ela foi uma das que mais foi afetada pela espiritualidade. Não sei se porque ela era a única mulher. Ela começou a desenvolver nessa casa sonambulismo, por exemplo. Ela dormia, então era muito comum a gente dormir assistindo televisão, e quando acordávamos a TV estava fora do ar, porque naquela época os canais, as emissoras de TV, as programações terminavam por volta da meia-noite, e depois saía do ar, ficava aquele chiado, né? Lembra muito até aquele filme Poltergeist, uma coisa assustadora também, né? Para quem sabe o que é o chiado da TV fora do ar, é assustador você acordar de madrugada e tá ali aquele chiado, parece que o demônio tá falando com você. Minha mãe saía do quarto e ia lá, acordava a gente para ir pro quarto, que apagava-se as luzes. Ela disse que via mãos brancas, somente as mãos, como se fosse a mãozinha lá da família Addams. Ela disse que as mãos iam para cima dela tentando esganá-la, ia no pescoço mesmo, na jugular, para esganá-la. E o mais bizarro disso tudo é que essa mão carregava uma espécie de alguma química, algum produto que ela interpreta como se fosse um colírio, que eles queriam pingar no olho dela. E ela até teve, nessa época, dificuldades com a visão. Eu não sei se o medo, se essa experiência paranormal que acontecia com ela estava afetando a visão dela de forma psicológica. Mas o fato é que ela estava tendo realmente dificuldades com a visão dela. E essas mãos brancas que tentavam esganá-la também tentava pingar um colírio, algum tipo de líquido nela. Imagina você estar num quarto escuro e enxergar 2 mãos tentando te esganar. Isso não era sonho, tá? Isso não acontecia quando ela estava sonâmbula. O sonambulismo, ela estava de fato dormindo
com os olhos fechados, e essa mão ela relata que ela era acordada na noite por essas mãos tentando esganá-la. Então ela gritava e todos na casa acordavam, e ela estava lá desesperada dizendo que essas mãos estavam tentando esganá-la. Certa vez fomos viajar e quando retornamos dessa viagem, a casa estava toda bagunçada, toda revirada, cama de ponta cabeça, os armários, os guarda-roupas, todos com as portas abertas. Parecia que tinha passado um furacão ali. Que absurdo isso. Logo a vizinha veio até a gente contar o que havia acontecido. Na noite anterior, a nossa vizinha, que tomava conta da casa enquanto estávamos viajando, ela disse que via a luz da cozinha acender e apagar, acender e apagar. Ela pensou então que tivesse bandido dentro da casa. Acionou a polícia, mas não tinha bandido, não tinha ninguém. Arrombaram a porta estava fechada, mas infelizmente, pessoal, a polícia naquela época acabou revirando a casa toda, procurando os bandidos, e obviamente não tinha bandido nenhum lá, mas deixaram a casa toda bagunçada. O que poderia ser? Além da luz, a vizinha disse que ouvia barulhos de gente andando e batendo em coisas dentro da casa. Por isso ela pensou que fosse bandidos. E muitas outras vezes, minha mãe estava no andar de cima, no quarto, contando história pra gente dormir no quarto dela. E, gente, eu lembro disso como se fosse hoje, 30 anos depois. Lembro como se fosse hoje. Barulhos de panela na cozinha, panela batendo com panela, tampa caindo no chão, uma coisa estrondosa, um barulho que dava para ouvir da esquina. E óbvio, pensávamos o quê? Tem ladrão dentro de casa, tem bandido. Ela colocava a gente debaixo da cama e descia para ver o que era. E para nossa surpresa, quando ela descia, não tinha nada fora do lugar. Não tinha uma panela fora do armário, não tinha uma tampa caída no chão. E como explicar isso? Alguma coisa muito sobrenatural, algo muito além do nosso conhecimento, realmente estava ali agindo com muita fúria, com muito ódio. Acontecia com muita frequência, não era uma vez a cada uma vez por ano, por exemplo. Não, era quase todos os dias. A mão que a minha irmã disse que via tentando esganá-la, acontecia todas as noites, era apagar as luzes da casa, a tal da mão aparecia para ela, e só ela via. É que a gente se machucava muito fácil lá, né? Então, éramos três homens e uma mulher, e obviamente tinha muita brincadeira, muita molecagem, e como tinha uma escada de concreto dentro da casa, era muito comum a gente cair nessa casa e o sangue jorrado ali, o sangue descia. Era muito comum quando a gente se machucava ter muito sangue. Parecia que esses obsessores, que essas energias que estavam ali na casa, meio que eles se alimentavam desse sangue que acontecia com os acidentes. Eu dormia embaixo de uma beliche, no canto da parede. Eu ficava de costas para a porta, que ficava no lado oposto. Por quê? Eu sempre tinha a impressão de que alguém estava na porta me observando. Seres da noite. Uma vez eu tomei coragem e olhei para a porta, porque eu estava com vontade de urinar, estava com vontade de ir ao banheiro, e dei aquela olhadinha para ver se estava tudo tranquilo para eu poder ir ao banheiro. Mas não estava nada tranquilo, não estava nada tranquilo. Quando eu olhei para a porta, eu vi um ser escuro, uma sombra escura me olhando, e é como se tivesse uma capa cobrindo. Gente, é praticamente a figura da morte. Aquilo foi assustador, assustador. O que aconteceu? Eu acabei fazendo xixi nas calças. Obviamente não ia pedir ali com licença para aquela entidade para eu passar e ir ao banheiro. Dia seguinte, dá-lhe botar o colchão no sol. E isso era muito recorrente, gente, esse tipo de manifestação. Essa casa trazia muito medo para essa família, não é? Eu me lembro de que os meus pais, eles conversavam sobre a possibilidade de realmente ter que mudar dali. Chamaram um padre uma vez para ir na casa, mas por incrível que pareça, depois que o padre foi, parece que os demônios ficaram mais irritados.
os barulhos, as coisas aconteciam com mais frequência e com mais intensidade. Essas energias, esse povo da noite, esse povo da sombra, muitas vezes eles estão ligados ao local. Falava-se muito de que embaixo daquele sobrado, daquelas casas ali, daquela rua, de que aquilo era um cemitério indígena há muito tempo atrás. Era essa a lenda, a história que rolava lá. Vamos pensar aqui um pouquinho. Em qualquer lugar do mundo já pode ter sido um cemitério, porque as pessoas antigamente elas eram enterradas em qualquer lugar. Então não adianta eu achar que ali era um cemitério e por isso a casa era mal assombrada. A minha mãe, obviamente, com o meu pai, eles decidiram se mudar dessa casa, e todas as outras casas que nós moramos depois deste sobrado mal assombrado, nunca mais tivemos nenhum tipo de contato ou experiência sobrenatural. Me parece que o problema era realmente naquela casa. No próximo episódio do História Sobrenatural, eu trarei mais uma história que vai tirar o seu sono. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e me fazer companhia. Até mais.